Olá! Muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e agora nós vamos falar sobre as causas psicológicas de problemas no fígado. Então você que tá sofrendo aí de problemas no fígado, de hepatite, de gordura no fígado, entre outros problemas que podem estar se manifestando, você vai saber as causas psicológicas agora. Gente, isso vem de uma ciência muito antiga na medicina egípcia, chinesa, indiana, japonesa e é milenar. Na verdade, desde que o mundo é mundo, o nosso papel aqui na Terra não é ficar curando o corpo, mas curar a alma, transcender todo o materialismo e se elevar, né, para o espiritual, para o divino. Então, enquanto nós adoecemos, é que nós maculamos a nossa alma e precisamos tratar disso. Por isso que Jesus falou, não são os que precisam de médicos, mas sim os doentes. E ele veio justamente por causa deles. Ou seja, quem está doente é porque maculou a sua alma. Aí você vai dizer, mas Josilma, a maioria das pessoas ficam doentes, inclusive as crianças. Ué, isso é verdade. Raramente existe pessoas que não estejam com um problema físico. E inclusive as crianças, né, são bem sensíveis. Mas as crianças é um caso à parte, porque elas são, desde o ventre até os 7 anos, são dominadas pela mente da mãe. Então, a mente da mãe estando doente, a criança fica doente. E dos 7 anos e meio até os 14 é a mente do pai, que influencia sobre a criança, fazendo com que ela possa desenvolver vários tipos de doenças. Aí você vai falar, eu não acredito em você. Ora, observe quando a criança começou a adoecer, se não foi algum atrito, algum problema na mente da mãe que aconteceu, ou do pai. Analisando, né? E tem gente que fala assim, mas eu não acredito e tal, causas psicológicas, né? É a mente que faz tudo. Olha, gente, nossa vida, todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, ele funciona de que forma? Quando Deus o criou, né, com toda a sua perfeição, fez com que ele funcionasse através do subconsciente. Então, tudo funciona no automático. Eu respiro, meu coração bate, o sangue pulsa, tudo, sem que eu precise me preocupar com isso. A mente subconsciente, ela que faz tudo por mim. Eu pisco, né? Várias coisas acontecem sem que eu dê atenção, né? Quando eu tô dirigindo, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir, é mais o consciente, quando a gente tá aprendendo, né? Então a gente fica prestando atenção na marcha, olha, às vezes, olha pra frente e olha pra marcha e corre o risco de bater por causa disso, vai olhar pra marcha pra bater, porque não sabe, né, se é pra frente, pra trás, a primeira, a segunda, ela faz aquela confusão toda. No entanto, quando o subconsciente ele começa a agir, ou seja, ele já tá treinado, você dirige ali, ó, passa a marcha que nem olha mais. Por quê? Seu subconsciente já faz tudo para você, já está no automático. Assim funciona o nosso corpo. Mas quando tem algum problema de doença, é no subconsciente também que está o defeito. Ué, e como? O que aconteceu para ele ter ficado doente? Ué, sim, deve ter alguma porta de entrada. E foi o nosso consciente. Quando eu guardo muitos sentimentos ruins, sentimentos negativos, falo mal das pessoas, critico, tomo um susto, um trauma, tudo isso faz com que o meu subconsciente guarde isso. Então o consciente, como sendo a porta de entrada, deve ser cuidadoso para filtrar apenas coisas boas. Por isso, na Bíblia tem, né? Jesus falou, vigiai e orai. Vigiai o tempo todo seus pensamentos, sentimentos e ações. A gente tem que ficar vigiando, porque os meus pensamentos geram sentimentos que geram as ações. E o orar, o que é orar?
Todo mundo tem a ideia de que orar é simplesmente pôr as mãozinhas, ficar de joelho ou fazer lá meditação e acabou. Não, orar é pensar o tempo todo, certo? Quando eu penso, eu estou orando, porque eu estou emanando energia para algum lugar. Essa energia, ela vai para algum lugar. Então, se eu estou mandando energia negativa para determinada pessoa, porque fulano fez isso, fez aquilo, porque fulano é chata, por isso aqui. Então essa energia, ela vai, mas ela volta, porque tudo que eu dou, eu volto. É outra lei mental, lei bíblica. Dá e receberás. Então tudo que eu dou, tanto de positivo quanto de negativo, volta para mim. E o que significa então, Josilma, as causas psicológicas, né, de problemas no fígado? Tem causas espirituais? Tem. Vai ser uma outra série que nós vamos fazer, né? Causas espirituais. Por quê? A pessoa pode trazer de outras vidas, sim, todos os karmas espirituais e pagar nesta. Mas com o poder da mente, trabalhando o seu consciente para que ele transforme seu subconsciente, né, em positivo, você consegue transcender isso, porque você é filho de Deus. E um filho de Deus, ele pode qualquer coisa. Quais as causas, Josilma, dos problemas no fígado? Ora, quem tem problemas no fígado geralmente são pessoas muito irritadas, muito nervosas, muito estouradas. É aquele tipo de pessoa que eu quero pra ontem. Não é pra agora, é pra ontem. Eu sei que tem muita gente na minha família que tem problema no fígado também, e é bem por aí. Então é necessário controlar isso. A vida não é assim, no estalo. Seria muito bom. E ao mesmo tempo, Deus, com toda a sua sabedoria divina, também fez com que alguns desejos nossos, porque nós temos o poder de desejar e as coisas acontecerem. Só que imagina, se todos os nossos desejos acontecessem instantaneamente, e às vezes a gente deseja coisas impensadas. Tem até um tipo, eu assisti num filme uma vez e o cara falou assim: cuidado com o que você deseja, porque um dia pode se realizar. É verdade? Gente, isso é seríssimo. Cuidado com o que você deseja, porque realmente pode se realizar. E aí você fala: meu Deus, de onde veio isso? Eu sou uma pessoa boa, como que isso aconteceu? E de repente lá atrás você desejou e você não lembra. Os desejos, eles podem ser, né, de dois modos: acontecer lentamente, demorar bastante, ou pode ser muito rápido. E engraçado que quando é pra desgraça acontece tão rápido que você não tem noção, né? Às vezes os bons, eles demoram mais, porque a gente desencadeou mais energia pro ruim do que pro bom. Por exemplo, eu tenho um tio que ele falou assim, porque queria se aposentar. Aí quando ele se aposentou, que viu que estava recebendo pouco, ele falou: eu preferia que um carro passasse por cima de mim do que receber essa mixaria. Agora imagine o que aconteceu com ele. Ele não chegou a receber o segundo pagamento, porque o carro passou por cima dele. Olha só, poder do pensamento, da palavra, e a ação se concretizou. Porque Jesus falou: o que? Seja-te feito conforme tua fé. Dá e receberás. Você deu para o universo um desejo e recebeu. E esse foi um desejo ruim que aconteceu bem rápido. O fígado, ele é um órgão muito importante, onde ele filtra todas as substâncias, ingerindo, né, as boas e eliminando as tóxicas. Então é um órgão vital para nós. O que ele representa na nossa existência, nas causas psicológicas? Se nós dividirmos o corpo, o ser humano, ao meio, o lado esquerdo representa homem, pai, o lado direito, né, o lado feminino, mulher, mãe. Onde se localiza o fígado? No lado direito. Então,
o fígado, na verdade, ele é um protetor do nosso organismo. Ele nos protege, né? Ele acolhe, olha só, ele acolhe todas as substâncias como mãe, só que ele filtra, tirando só a parte boa e a parte ruim ele joga fora. A mãe funciona dessa forma, né? As mães nos protegem o tempo todo. Então, tudo que for bom, elas querem para nós, e o que é ruim, elas tentam eliminar. Por isso que muitas mães são taxadas como chatas, né? Que elas pegam no pé, não faz isso, não faz aquilo, esse amigo não serve para você, aquele fulano cicrano você não pode andar, porque ela tá sempre filtrando, observando, para que você tenha uma existência melhor. E o fígado, é esse filtro que faz isso dentro do nosso organismo. Então, quando eu tenho um problema no fígado, eu tenho, de certa forma, mágoa, rancor, ódio da mãe. A mãe ou de alguma mulher, mas geralmente é da mãe. Porque tudo vem, na verdade, da nossa infância ou da adolescência. Aí eu sei que tem gente que fala assim, eu não guardo mágoa da minha mãe foi maravilhosa, foi uma pessoa fantástica. E, gente, porém a gente guarda assim. Tem certas horas que ninguém é perfeito. Mesmo a mãe mais perfeita do mundo tem os seus defeitos. E aqui ou ali a gente guarda alguma coisa. Às vezes, uma pequena palavra que ela disse com relação a alguma coisa que você não gostou, você guardou, né? Você pode ter lembrado ou simplesmente esquecido, porque o subconsciente faz isso. Ou lembra e fica ali batendo, martelando em cima, e a gente se magoando, ou ele esquece, mas ele joga em algum órgão, joga em alguma situação da nossa vida para mostrar que a gente guarda aquela mágoa. Então o ideal é fazer oração de perdão para a mãe. Tem um vídeo que eu fiz que se chama Métodos Psicológicos e Espirituais de Cura. Lá eu explico vários métodos para você perdoar. Mas tem um bem facinho que eu vou falar aqui, que é só você, toda vez que lembrar da sua mãe, faz durante 3 meses. Ó, mamãe, eu te perdoo, me perdoe, obrigado. Mamãe, eu te perdoo, me perdoe, obrigado. Esse é bem fácil. E aí você vai eliminando essas energias negativas que você tem contra a sua mãe. Depois, Josilma, mas eu sou casada, também tive ex, eu guardei mágoa, esse tipo de problema. Então, faz pra ex, faz pra atual se tiver mágoa, faz pra chefe se for, na verdade, uma mulher que está te incomodando, faz pra filha que de repente saiu de casa mais cedo, ou aconteceu algum problema que de certa forma você se sentiu traído, se sentiu abandonado. Às vezes os filhos morrem, saem de casa. Tudo isso cria um certo trauma dentro da gente, e a sensação de abandono faz com que esse órgão possa adoecer e parar, né, de filtrar, de parar de fazer as suas funções normais. Então, conheço gente que a filha morreu e se sentiu abandonada e atingiu o fígado. Por quê? Está doente, como eu já falei, mentalmente. A gente não se conforma com muitas coisas. Nós somos seres humanos e a gente se apega às pessoas. E, infelizmente, às situações também. Essa é a parte egoísta das coisas. Tem os 7 pecados capitais, né? Orgulho, avareza e por aí vai. Nesses 7 pecados, a gente sempre está cometendo esses erros. Então, o orgulho de não admitir que eu estou errado, que eu tenho esses defeitos, eu prefiro acusar as outras pessoas. Eu não espero nada. Eu espero que as pessoas esperem de mim, no caso do fígado, né? Mas, no caso dos sentimentos, geralmente é assim, as pessoas são muito estouradas, não querem esperar nada de ninguém, é tudo pra ontem. Mas elas querem que as pessoas tenham paciência com ela, esperem o momento que elas podem, que elas quiserem. Então é muito fácil julgar, criticar, esperar sempre das pessoas, mas a gente mesmo não ser atuante na vida. E pessoas que têm problemas no fígado, gorduras no fígado, estão acumulando o quê? Muita energia ruim,
muitas coisas indigeríveis, né? Que a gordura ela demora mais para indigerir. Então eu não estou digerindo direito as questões que eu poderia resolver quanto à minha vida, à minha existência e às pessoas. Lidar com pessoas é sempre difícil, mas a gente vive num mundo cheio de pessoas, então não tem como, a não ser que você vai viver dentro no mato e não saia mais de lá. Aí vai conviver só com os animais, não vai ter mais atrito, nada. Vai viver até os 100 anos. Mas enquanto a gente estiver aqui lidando com pessoas, vai ser assim. E as pessoas nem sempre são fiéis com a gente, nem sempre são sinceras. As pessoas não vão fazer da forma que a gente quer. E aí eu tenho que esperar dentro do tempo, do limite é dado, né, para que elas façam o que eu quero, que eu não sei exatamente a situação em que você se encontra. Geralmente é muito familiar, né? No trabalho também acontece bastante isso. Então a gente presta determinado serviço, espera que as pessoas também cumpram com as suas obrigações e não fazem. E dentro do lar também. Aí tem gente que não espera o limite de uma pessoa, uma criança, uma adolescente, não vai fazer a mesma coisa e não vai ter a mesma responsabilidade de uma pessoa de 30 ou de 40 anos. Então, cada um no seu tempo, no seu limite. Bom, quando acontece alguma coisa errada comigo, alguma doença, algum incidente, qualquer tipo de coisa, a gente tem que analisar duas coisas. Primeiro, o que foi que eu fiz, né, para merecer isso? E a segunda coisa, como que eu posso resolver? Então, eu vou analisar toda a situação que foi que atraiu, para que eu possa resolver da melhor maneira, sem, né, criticar ou pôr a culpa no outro, porque a primeira coisa, quando acontece alguma coisa ruim, é no outro. A única coisa que a gente não põe, é raro, é doença, né? Mas mesmo assim tem gente que põe, fiquei doente porque Cicrano fez isso, fulano fez aquilo comigo. E aí me deixou irritado, nervoso, desencadeou determinadas doenças. Realmente, há situações em que a gente fica tão nervoso e estressado com o que as pessoas fazem que desencadeia determinadas doenças, sim, mas elas não têm este poder de fazer isso com a gente. É a gente que faz com a gente mesmo, ou seja, eu estou tão irritado e nervoso com essa situação que eu deixei aberto a porta para que entrassem as doenças, ou seja, eu deixei o meu organismo enfraquecido, eu deixei a minha imunidade baixa através de sentimentos negativos. E aí tudo vem pra mim. E doença é assim, infelizmente, né? Sempre atrai outras. Então atinge o fígado, daqui a pouco outros órgãos que estão mais próximos, como o pâncreas, o rins, esse tipo de coisa. E por aí vai desencadeando. Então, conserte, é legal, é igual o carro, né? Tá com defeito aqui, outro ali, você não conserta. Daqui a pouco o negócio começa a enrolar tudo e aí o carro não anda mais ou fica caro demais pra você. Então, qualquer doença no corpo deve ser, claro, procurado um médico especialista, diagnosticado, cuidado, né? A parte material, a parte mental, a parte espiritual também. Então, para isso, assista os métodos, o meu vídeo, Métodos Psicológicos e Espirituais de Cura, que vai explicar direitinho como você pode aí melhorar. Mas, de resto, é isso, controlar as emoções, porque você está sempre muito nervoso e estourado com tudo e com todos. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilhem, inscrevam-se no canal, quem não se inscreveu ainda, um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Leonce Megson. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que 10 no outro, pois seu defeito você pode mudar. Dalai Lama.
Não tente ser bem-sucedido. Tenta antes ser um homem de valor. Albert Einstein. Lar é onde você se sinta em casa e é bem tratado. Dalai Lama. Temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Mahatma Gandhi. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein. O progresso é impossível sem mudança, e aquele que não consegue mudar as suas mentes não consegue mudar nada. George Bernard Shaw. Toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Immanuel Kant. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Buda. Tudo que começa com raiva acaba em vergonha. Benjamin Franklin. Se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. Provérbio chinês. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como calor, que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Mahatma Gandhi.